Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês o terceiro episódio da quarta temporada de Stranger Things aqui no nosso Cine Geek, que seria basicamente aquele quadro onde a gente assiste e reage a coisas juntos. A gente tá assistindo a todos os episódios de Stranger Things, tá? Então se você não viu os outros episódios, se você tá perdendo essa maratona aí, eu vou deixar uma playlist aqui, ó, pra você conhecer e já ir se preparando pra quinta temporada aqui junto com a gente, né? O episódio de hoje se chama O Monstro e a Super-Heroína, e eu tô muito ansiosa pra ver ele, porque acontece uma das cenas, assim, que eu mais quero comentar com vocês nesse episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje, né? Enquanto isso, você pode ir se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like, porque eu sei que você esquece, eu sei que você tá vendo aí, você vai se divertindo com o vídeo, você esquece do like. Então vai, ó, o tempo que eu tô me preparando aqui, já dá pra você se inscrever, deixar o seu like, deixar tudo prontinho aí. Então bora lá, né? Vamos assistir. O nome do episódio é referente a Eleven, né, que tem muito essa visão de se ver como um monstro, mas ela também é uma super-heroína, então tem a ver totalmente ali com a narrativa psicológica da Eleven mesmo. Aqui é muito interessante que a gente vai ver, né, pela primeira vez essa interação direta dos militares com o Owens, pra já começar uma perseguição com a Eleven, né. Isso é bem interessante, tá, gente? E justifica algumas coisas que podem vir a acontecer na quinta temporada, de você ter os militares ali muito contra a Eleven, né, querendo matar ela e tudo mais, porque eles estão vendo a Eleven como um grande perigo, né, como uma causa do problema. Já os cientistas não, né, os cientistas eles veem como um avanço tecnológico. No final das contas, ninguém humaniza a Eleven nesse cenário, tá? Que fique bem claro, nem os militares, nem os cientistas. Mas os militares querem matar ela, os cientistas querem explorar ela. Ou seja, ela tá ferrada em ambos os cenários, né, gente, basicamente. Caraca, mano, a rinite ia ser tenso nessa cena, hein? Quantidade de poeira que levantou, velho. Olha o verde bem forte aqui nessa cena pra associar com a ambição. Aquele objetivo de você matar a Eleven, aquela ambição de você acabar com o problema. Então, muito interessante a escolha daquela paleta ali, né? Mano, a bosta que deu isso aí, hein? Tadinha, meu Deus, olha, ela tendo uns tique com a perna, de tanta ansiedade que tá acontecendo. É uma cena de muita instabilidade, né, gente? Imagina que você fica, por exemplo, sem ver a sua amiga, sua namorada, que seja, por muito tempo, aí quando você vê, tipo, você descobre que tudo que ela escreveu era mentira, e você não sabe por que ela mentiu. No primeiro dia que você tá lá, de repente ela arregaça a cara de uma menina, que ela tinha dito que era amiga dela, inclusive. Então você vê que é uma situação muito confusa. Quando você tá ali na posição da Eleven, você fica tipo, meu Deus, eu devo estar com algum problema, eu devo ser algum tipo de monstro, porque eu fiz tudo isso. A cena ridícula cortou minha linha de raciocínio, gente. Enfim, a Eleven tá pensando nesse momento, tipo, o que será que o Mike, que o Jonathan, que o Will, que essa galera aqui tá pensando de mim nesse momento? Deve pensar que eu sou desequilibrada, né? Que eu tô toda doida. Sendo que, na verdade, é uma situação toda muito complexa que vai culminar em algumas conversas muito interessantes. In Alaska. Alaska? That's where they're based. The Britannicus. Britannicus! Gente, pra quem nunca entendeu, Britannica é literalmente o nome de uma enciclopédia. Então, tipo, a Joyce vai ter um migué muito feio, velho. Caraca, Jonathan. Olha como é que tá falando disso. Imagina você é Eleven. Olha como é que os caras tá falando disso na mesa, velho. Tá vendo? Realmente, né? É um negócio assim que... A Joyce não entendendo nada, velho. Você compreende todos os lados. A Eleven, pelo que ela tá sentindo, né? Pelo que ela tá processando. É muita coisa que tá acontecendo com ela que ela não está verbalizando, né? Ela tá retendo tudo e isso tem consequências. E também tem o lado do Mike, que tá sendo ressoado aqui na cabeça da Eleven, né? Que tá alimentando a insegurança dela. Mas também é totalmente compreensível, porque, tipo... Isso é totalmente diferente do que ela tinha dito pra ele. Pegou de surpresa, sabe? Pegou de guarda baixa, como se fosse isso. Então é uma complexidade que, como eu falei, vai culminar numa conversa muito interessante, que eu tô doida pra aparecer logo, pra gente elaborar e conversar sobre, porque, nossa, pra mim é uma das melhores cenas entre Mike e Eleven que tem. Facilmente ali tá no meu top 3 de melhores cenas, e da quarta temporada foi a cena de desenvolvimento envolvendo os personagens, tá? Então, ela realmente tem uma importância muito grande na narrativa.
Aqui é interessante que a gente coloca o Lucas sob pressão pra ele tomar uma decisão, né? Que nesse caso tá sendo tipo, olha, eu quero me sentir pertencente a esse grupo. Por mais que o Jason fale, o que eu achei bem legal, que ele não tinha necessidade de acompanhar. Tipo, não, você não conhecia a Chrissy. Tá tudo bem, cara. Ainda vai ser um de nós, tranquilo. Só que o Lucas tá naquela questão de querer se sentir pertencente, né? Então ele aceita ir na busca, mas a gente sabe também que em determinado momento ele vai sofrer um outro tipo de pressão, que ele vai ter que escolher novamente se ele vai querer ficar nesse grupo ou se ele vai voltar pro grupo dele de origem, que é os amigos dele e tudo mais. E a gente sabe que, obviamente, o Lucas vai escolher os amigos dele. Mas é interessante você colocar essas escolhas pro Lucas, né? Porque isso desenvolve o personagem. Toda vez que o personagem tem que tomar decisões ali num filme, numa série, é um desenvolvimento pra ele. Então, bem bacana que fizeram isso com o Lucas, ao meu ver. Eu não ia sentir confiança se eu fosse o Ed. Eu ia falar, mano, ferrou, velho. Lembrando que a gente teve mais uma morte, né? O Fred morreu ali no meio da rua. E lembrando também que esse é o episódio 3, então a gente já passou do primeiro ato de introdução da série, estamos agora no desenvolvimento. É por isso que a galera vai se unir com a Nancy e o grupo vai ficar todo junto, sabendo todo mundo das mesmas coisas. Gosto muito dessa cena, da Nancy ela se sentindo pressionada, perdida, do tipo, meu Deus, ninguém me entende. Mas de repente ela vê esse grupo de pessoas que, ai, finalmente, pessoas que sabem das coisas aqui comigo, que vão me entender e vão me ouvir. É uma sensação de alívio muito grande que a personagem sente, sabe? Clima tensíssimo na mesa, tá? Hey guys, there is a 4 p.m. showing of Police Academy 3. Maybe we just stay home. Muito bem, Will, você soube ler a situação. Que o Will tá vendo que tá uma situação lixo, sabe? Ele falou, que saiu o quê, Jonathan? Fofo, tá? Mike Wheeler indo levar café pra Morena. Ai, gente, tá chegando a cena. Meu Deus. Ele fez os waffles, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Que bonitinho, os dois usam a flanelinha, ó. Faz sentido, tá? Ele questionar. Ok. Pra mim, a forma que o Mike aborda isso é muito boa, tá, gente? Que ele cita um exemplo do bullying, que ele já sofreu bullying. Ele convida ela a explicar, né? Ele fala, por que você não me fala o que tá acontecendo, né? Por que você não me explica o que tá rolando? Ele já não parte numa conclusão. Ele pede pra ela explicar. Isso é bem interessante. Lembra que eu falei que as escolhas dos personagens, né? O que ele faz quando ele é colocado sob pressão, isso desenvolve o personagem bastante. You don't. Okay. What don't I understand? Tá vendo? Ela fala, você não entende. E ele não discute. Ele fala, tá bom, o que eu não entendo? Então você vê que a abordagem do Mike com a Eleven eu achei fantástica, que ressoa muito com o personagem, é delicada, é buscando entender. E como eu falei, isso faz total diferença em desenvolvimento de personagem, gente. I do not belong. Ou seja, ela acha que ela é tão diferente, que ela é tão monstruosa, que ela não pertence em nenhum lugar. You think I'm a monster too? Ó a insegurança dela falando. You were scared of me. No. Maybe I was a little upset in the moment, but I mean, Sim. I'm sorry. I didn't know what to do. It doesn't change anything. It doesn't matter. I care for you so much. Care. Olha lá, novamente a insegurança. Ai, gente, pera. Vamos pausar! Que é muitos detalhes. É por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Esse diálogo, pra mim, na 4ª temporada, foi um dos mais bem construídos. Porque tem muita informação por frase. Porque como a gente falou, né, a Eleven, ela tá insegura, ela tá se sentindo não pertencente, ela criou uma vida fantasiosa ali pra apresentar pro Mike através das cartas, não deu certo, isso veio ali ladeira abaixo, ela já tem essa sensação que ela é um monstro, ela já tem essa sensação de impotência porque ela tá sem os poderes, e essa versão nova que ela tentou criar pra pertencer não foi aprovada, sabe, tá sendo vista como se fosse algo estranho também, porque realmente é, porque tá sendo uma coisa assim que não condiz com a personagem. Isso porque ela não se encontrou no meio disso, né? Então eu acho que isso é muito importante, gente. Isso também se aplica pra vida real. Se você mesmo não se conhece, se você mesmo não se aprova, não se ama, não se valoriza, como você espera que os outros vão te valorizar também, que os outros vão saber quem você é, sendo que nem você sabe? Então a Eleven tá passando por esse processo psicológico muito grande entre ela não se ver como uma super-heroína e ela não se ver também totalmente como
como o monstro, porque tem algumas coisas que não faz sentido, né? Mas entre esses dois, nitidamente, ela tá pendendo mais pro lado monstruoso. Ela pega isso com o fato do Mike não conseguir expressar totalmente os sentimentos dele, que mais pra frente ele vai explicar que é justamente porque ele tem medo de perdê-la, né? Ele não quer dizer que a ama porque ele tem medo dela perceber que ela é melhor sem ele, ou então que ela vai terminar com ele, que ela não ama ele, ou qualquer coisa assim. Enfim, a insegurança da perda, a insegurança do abandono. O Mike tem muitas questões de abandono que é bem forte, que vai ser explorado também nessa temporada. Mas você vê ali que aconteceu tudo isso, né? Todos esses problemas. E o Mike fala, não importa, eu gosto muito de você, eu me importo muito com você, eu tô aqui, sabe? Mas nesse momento não é isso que a Eleven precisa ouvir. Ele tá falando uma coisa muito importante, uma coisa super válida, da forma que ele consegue se expressar, mas não é isso que ela precisa ouvir nesse momento, justamente porque ela tá muito insegura, então ela não vai absorver o que tá sendo dito pra ela. Tanto que ela vai começar a levantar aqui uma questão de que o Mike disse que se importa muito com ela, mas não consegue dizer que ama, não consegue expressar essa palavra, sendo que a gente sabe que é verdade. Ele sim, ele ama ela, isso não é colocado em questionamento em nenhum momento. Mas essa dificuldade de expressar é justamente o que torna pra mim o relacionamento deles tão real. A Eleven, nitidamente aqui, o Mike tá descobrindo, né, agora, que ela é uma pessoa de palavras de afirmação. Ou seja, ela precisa ouvir certas coisas. E o Mike é uma pessoa que expressa a admiração, expressa o amor dele através de atos de serviço. Isso não só na conotação romântica, tá? Na conotação também de amizade, ele faz a mesma coisa. Como, por exemplo, pular de um penhasco pra ajudar um amigo. Então o Mike, ele sempre foi atos de serviço, né? Aqui a gente tá passando uma situação realista de relacionamento em que os dois precisam se coordenar e se adaptar ao que o outro necessita. Quando você coloca um tipo de cena dessa numa série, gente, você tá marcando praticamente que esse casal vai ficar junto, porque eles estão dispostos a se adaptar, entendeu? Ou seja, isso também é um fator de desenvolvimento não só para os personagens individualmente, como também para o relacionamento. Então é por isso que essa cena é tão importante aqui. You never say it. I say it. Você vê como ele fala? Eu falo sim, I say it. Porque a forma que ele fala que ama é através dos atos de serviço. They're nobodies. And you're a superhero. Not anymore. É muito bacana isso, gente. Lembra que eu falei, né? Ela não se vê como a super-heroína por conta da ausência dos poderes. E ela se vê mais como monstro, mas mesmo assim ela sabe que tem alguma coisa falhando ali na questão de monstro, né? Tipo, tem alguma coisa que não tá batendo com essa definição. Isso causa mais confusão. Mano, a bicha foi presa, tá? Olha lá, ó como é que fica em câmera lenta as reações de todo mundo, do Jonathan, do Mike, do Will, que é justamente como ela tá vendo, né? Ela tá vendo a decepção, ela tá focando como se fosse assim, olha, eu tô decepcionando todo mundo, isso tá aumentando a insegurança dela. Essa cena também pro Mike é uma questão que aumenta a impotência dele, né? Porque o Mike tem muito essa questão, né? Ele sabe que a Eleven, ela é super poderosa, cara. Ela consegue fazer tudo. E isso não é colocado como uma forma de pressão sobre a menina, é muito pelo contrário, né? Ele coloca ela num pedestal. Pra ele, a Eleven é a pessoa mais perfeita, mais maravilhosa do mundo. E ele quer ser tão perfeito e tão maravilhoso pra ela, quanto ela é pra ele, né? Porque ele sente que ela merece isso. Ele sente que ela merece o melhor, sabe? Ela é uma pessoa que merece o melhor. Mas a autoestima do Mike não permite que ele pense nele mesmo como alguém suficiente pra ela. É daí que vem o receio dele perder ela, dela perceber que tem gente melhor que ele, dela notar que realmente, tipo, mano, essa menina é muito areia pro meu caminhãozinho. Um dia ela vai notar. Esse é o medo no Mike. E uma cena como essa, dele bater no vidro e falar, não, eu vou consertar, eu vou dar um jeito, eu vou te tirar daqui, é a impotência dele falando. É uma questão da insegurança dele falar nesse momento. Então tem tantas nuances nessa sequência aí envolvendo a prisão da Eleven, envolvendo o diálogo que acontece antes, que tudo isso é digno de nota, gente. É uma coisa assim que a temática principal é insegurança e como vamos adaptar o nosso relacionamento a elas. Eu preciso falar mais dos meus sentimentos. Isso vale pra Eleven e isso vale para o Mike na cena. Eu até brinco, né? Eu falo que o Mike tem uma autoestima de centavos. O Mike é a pessoa que tem menos autoestima da série toda e muita gente não nota isso. E a Eleven, ela tem ali uma carga de responsabilidade que ela mesma colocou nos ombros dela a partir das coisas
coisas que ela teve que fazer na série. Então, se você é uma pessoa que é acostumada a resolver problemas, quando você não puder resolver um problema, isso vai causar um impacto em você. Você não precisa ter superpoderes para você se relacionar com esse tipo de dinâmica. Inclusive, eu falo por mim mesma, tá? Eu sou esse tipo de pessoa. E eu tive que resolver essa questão em terapia muitas vezes. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou acostumada a resolver e trazer solução, e não pedir ajuda. É por isso que eu me relacionei tanto a essa questão da Eleven. Eu consegui ver essa situação com muita clareza, porque eu já estive, assim, no sapato dela, entendeu? Claro que aqui é colocado num outro contexto, num contexto de superpoderes, num contexto de abuso de laboratório, mas a temática principal é a mesma. Inclusive, eu convido vocês a falarem sobre essa questão aí, caso vocês se sintam confortáveis, aí nos comentários, tá? O que vocês acham dessa cena, se vocês se relacionam com ela de alguma forma. Os comentários aí embaixo estão aí pra vocês, tá? Pode usar à vontade. Great. So he's a criminal. Of course. Who else do you want to do this job? Gandhi? Ele tem um ponto. Why them? Maybe they were just in the wrong place. And near the trailer park. We're at the trailer park. Eu de Steve. Serial killers stalk their prey before they strike. Sim, Robin. I saw Chrissy leaving Miss Kelly's office. É muito bom os links que eles fazem pra apresentar a temática. O plot de Hawkins é a melhor parte da 4ª temporada. I don't think you want me driving your car. Why? I don't have a license. Why don't you have a license? I'm poor. Please, anybody. Us ladies will stick together. Nossa, o momento que a Robin foi junto com a Nancy, eu estourei um confete, assim, imaginário. Pim! Eu tinha super teorizado sobre isso no final da 3ª temporada. E eu até falei aqui no Cine Geek, né? Eles deixaram plantado que iriam colocar uma storyline ali da Robin com a Nancy já na 3ª temporada, pra quem não sabe. E eu pontuei certinho ali o momento que isso acontece no Cine Geek ali, dos episódios da 3ª temporada. E aí aqui só aconteceu, né? Muito bom essa cena do Vecna olhando todas as inseguranças das pessoas. Você vê, tipo, uma mulher que apanha, a outra que tá numa relação ali com um cara e ela não tá se sentindo pronta, mas ela não pode dizer que não. É um monte de problema pesado, assim, sabe? Umas inseguranças, umas questões, assim, realmente que afeta diretamente a pessoa. Eita, nós. Ó, o Lucas percebendo a bosta que ele fez em ficar amiguinho deles. Gente, o que essa menina tá fazendo? Falando com os polícias sem advogado, sem pessoa responsável junto com ela na cela. Ela é menor de idade! Até hoje eu não sei se isso foi uma falha de roteiro ou então, sei lá. Só sei que ela não devia estar sozinha nessa sala aí, não. Não é tipo um negócio de prender a menina de 15 anos de idade ali e já é, sabe? Did you want to kill her? Se ela tivesse poderes, talvez tinha matado, hein? Não, tipo, se eu sou policial e a menina tá falando assim na minha frente, cara, parece que eu tô falando com uma psicopatinha. I don't know. Mano. Yes, I see her now. Mano, os caras mandando a Eleven pra Febem, velho. O Mike com o seu 6º sentido com Eleven. Em toda temporada tem isso, impressionante. O Mike, ele simplesmente sabe e sente a Eleven nos lugares, velho. É muito impressionante. Oh, tadinha, me dá um abraço. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ai. We're seeing an old friend. How fun. How fun. Pior coisa existente, gente, comida de avião. Vocês repararam que, eventualmente, Stranger Things vai esquecer que o Hopper tomou essa cacetada aí na perna e quebrou a perna? Ou pelo menos, tipo, zoou muito a perna? Caso vocês nunca tenham notado no Cine Geek, vocês vão reparar que eles vão esquecer disso. Caraca, que dor! Nossa, esse look da Robin, gente. Perfeito, tá? Aliás, a Robin, ela tem os looks perfeitos em todas as temporadas. Tadinha. Gente, eu tenho a teoria da conspiração que a Robin, ela é uma personagem no espectro autista. Vocês já tiveram essa impressão também? I'm so sorry to bother you over break, but do you have a minute to talk? Yeah, of course. Profissional, tá? Essa orientadora. Imagina, a aluna bate na sua porta, cara. A menina que você sabe que, tipo, tava tendo problemas pra falar com você e tudo mais. And when you keep your feelings
your pain, bottled up the way you do, it doesn't take much to trigger them again. Tá vendo, ó? Vocês repararam que a terapeuta aqui, ela tá falando justamente o que a gente acabou de ver com a Eleven. Ela tá falando sobre a situação da Max. Ou seja, o diagnóstico da terapeuta aqui, ele tá explicando basicamente a situação tanto da Max quanto da Eleven, que a gente viu algumas cenas anteriores. Pra você ver até que você colocar uma cena, tipo, de um diagnóstico um pouco mais direto vindo dessa terapeuta, não foi gratuito. A série tá explicando pra gente como é que os personagens estão se sentindo, pra não haver dúvida, sabe? Mano, você jura que a chave tava ali facinho pra achar? Aqui, ó, algo que o Lucas vai fazer sob pressão, olha só. Mano, coitada. Hey, kiddo. Mano, respeito muito quem consegue apagar totalmente no avião. Vira simplesmente as piores horas da minha vida eu dormir no avião. Dormir, né? Ai, meu Deus. Bora, filho. Quebra esse calcanhar aí. You do know that Steve and I are like totally not a thing. A Robin, tipo, meu Deus, será que essa mina tá com ciúme, sei lá. Eu sei que muita gente acha que, sei lá, na quarta temporada a Robin ficou mais engraçadinha e tal, só que ela sempre foi engraçadinha, ao meu ver. Engraçadinha e muito inteligente, ela sempre foi assim. Então eu não vejo uma nuance, assim, muito estranha entre a Robin da quarta temporada e da terceira. Eu acho que ela é bem constante, ao meu ver. Ai, eu amo esse take. Você vê como vem de cima? Que é justamente pra ilustrar a máquina, né? Lendo o jornal. Exorcise the demon from his home. Pretty novel for the 50s. Exorcist wasn't even out yet. Keep going. Verdade, Robin. Você fez uma boa observação. Eu faria essa observação se eu tivesse ali sendo a Robin. It was Vecna. Aê! So Nancy's a genius. Sabemos que a Nancy é um gênio, cara. É a Mami. Os caras em 2 horas invadiu 2 lugares diferentes, mano. Fred was seeing Miss Kelly too. Sim, o Fred era ali paciente da mulher, porque a mulher psicóloga, ela explora a vulnerabilidade das pessoas e o Vecna usa a vulnerabilidade. Aí vem o TikTok e fala que a senhora Kelly, na verdade, trabalha pro Vecna, entendeu? Porque as teorias do TikTok é nesse nível. A figurante, que muita gente não sabe nem o nome, trabalha pro Vecna. É, aham. Hawkins is in danger. Ou seja, que será oferecido novamente pra ela a opção de ser a super-heroína. E como ela tá achando que ela é o monstro, é por isso que ela vai aceitar tão rapidamente, né? Digamos assim. Ela vai ficar numa espécie de laboratório, ela vai se submeter a coisas que a traumatizaram pela primeira vez. Isso tudo porque ela tá muito insegura no momento, tá? Que se ela não é a super-heroína, ela é o monstro. Ela acredita nisso, sabe? Ou ela é isso ou ela é aquilo. Sendo que, na verdade, é um pouco mais complexo que isso, né, as pessoas. E aqui a gente tem o Lucas finalmente tomando uma decisão, né? Fazendo a escolha importante. E junto com esse monólogo do Owens, ó. Que fala que os amigos sozinhos não vão conseguir e nem a Eleven sozinha consegue alguma coisa, né? Eu sempre referencio essa cena nos vídeos de Stranger Things aqui do canal, porque ela realmente é muito importante, ela resume toda a dinâmica de Stranger Things. Tipo assim, o Owens, ele é melhor que o Brenner nesse aspecto, ele é mais humanitário, só que mesmo assim ele fez uma cagada aqui, viu? Ele não falou que o Brenner ia estar lá e isso era muito importante. Nossa, essa cena da Max vendo os sintomas e vendo que ela tem os mesmos... Cinema, tá? Olha lá. Tipo, tudo que mostrou pra gente. Mostrou ela tomando esses remédios. Pesadelo também mostrou. Então, tipo, tudo que literalmente revelou pra gente tá sendo colocado em outro contexto. É muito bom, velho. É muito, muito bom. Stranger Things tinha uma oportunidade tão grande de matar a protagonista, gente. A gente, nesse momento, pra quinta temporada, o que a gente ia ter de medo dos personagens morrer, de uma galera morrer, não ia estar no papel, velho. Mas não, né? Vamos botar uma protagonista em perigo pra reviver ela. Ó, essa é uma oportunidade interessante, né? Que o Owens fala que ela pode descobrir as coisas por ela mesma. Tipo, ver o que ela acha melhor pra ela.
É por isso que o episódio chama o monstro ou a super-heroína, porque a Eleven acredita que só existe essa possibilidade, gente. É só essas duas coisas que ela pode ser na vida. Não tem área cinzenta. Então, nessa temporada, ela vai aprender que não é só isso, né? Não é isso que define as pessoas. Ela precisa dos amigos, os amigos precisam dela, e isso determina toda a dinâmica da série. Principalmente agora na 5ª temporada, né? Sempre determinou e sempre vai determinar. Mano, o relógio. Agora o bicho vai pegar. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente analisou muitas coisas, né? E se você gostou da temática, se você gostou aqui do react, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você também pode compartilhar aí embaixo nos comentários qual foi o seu momento favorito, né? Desse react, qual é a sua cena favorita desse episódio. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!